etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno é a Baja TT, Proença-Oleiros. Pouco mais de 150 km de prova, divididos em duas passagens por um circuito muito técnico, na sua maioria passado nas encostas da serra, a exigir muito à mecânica dos carros e à perícia e resistência física de todos os pilotos em prova. E depois da super especial de pouco mais de 10 km, divididos em duas passagens no dia anterior, o prato principal então preparado pela Escuderia de Castelo Branco, em duas especiais no total de 300 km com chegada ao Parque de Assistências em Oleiros. Numa prova que se divide entre Proença e Oleiros, atenções que se repartem entre as cidades e as serras. E a velocidade de carros e máquinas, claro, e pessoas, muitas pessoas que se deixaram conduzir até à berma das estradas para ver os campeões da terra batida desenhar caminhos na montanha. E a duas provas do fim do campeonato, muito desta época decidia-se aqui nesta Baja TT, Proença-Oleiros. O objetivo é o mesmo de sempre, em todos os títulos, nos 5 títulos que conquistamos até aqui, a estratégia é sempre a mesma, é pensar corrida a corrida e depois as contas fazem-se no fim. Eu acho que se há uma prova em que é possível consegui-lo, é esta, porque as características da prova podem de alguma forma adequar-se mais ao carro. Mas a verdade é que o Miguel está muito forte este ano, tem estado muito forte e, a não ser que ele tenha algum percalço, dificilmente conseguirei chegar lá. Expectativas elevadas lá na frente e mais cá para trás. Outras contas havia também para ajustar. Paulo Graça e Nuno Matos com o azar e nos agrupamentos de T2 e T8 com a discussão dos respectivos títulos. Numa prova que prometeu e cumpriu emoção até ao fim. Vou um bocado à cautela, como é óbvio, porque as pistas aqui não são fáceis, fazer o melhor possível e depois nós conseguirmos. Costumamos ter sorte nesta prova, é apenas a terceira edição e nas duas anteriores conseguimos portanto um pódio, um terceiro lugar e o ano passado um segundo lugar, que quase foi uma vitória, só não foi por uma penalização. Portanto, estamos confiantes. É a primeira vez que repetimos uma prova, é um traçado muito sinuoso, uma prova com muita condição, dura, mas bem ao meu agrado. E para abrir as pistas, o repto, aqui lançado pela única mulher piloto deste pelotão. Espero que a prova corra toda muito bem a todos os pilotos, que tenham uma excelente prova e que cheguem todos ao fim com os carros inteiros. Já na pista então com o campeão em título, Miguel Barbosa, já se sabe que ele gosta de sair na frente da corrida e corria aqui, logo nos primeiros quilómetros da super especial de Proença Nova para agarrar mais uma saída para a prova no dia seguinte no primeiro lugar e começar assim a agarrar também ele com as duas mãos o sexto título de campeão nacional de todo o terreno. Hélder Oliveira também aqui a partir, então pela primeira vez para esta Baja TT, Proença-Oleiros, e admitia então, logo no início da prova, um bom resultado, muito também pelas características do traçado, mas no entanto começava mal, logo na super especial, com um toque, o que fez com que abrisse a direção e rodasse bastante mais devagar. Mantinha-se, no entanto, muito equilibrada a luta que travava com Pedro Graxa, que partia então em segundo para a prova de domingo. Barbosa conseguia então ganhar vantagem logo no arranque, mas Pedro e Inês Granja iam mostrando que estavam na luta, perdiam alguns segundos no prólogo. Nada, no entanto, de irrecuperável para o que viria no dia seguinte. Dia seguinte que começava bem, então, para a dupla do BMW, uma vez que, como dizíamos há pouco, ficavam quase desde o começo sem a concorrência de Hélder Oliveira, bastante atrasado nesta altura. No entanto, também o primeiro lugar que Miguel Barbosa já ia ocupando parecia estar, neste momento, cada vez mais distante. Partia então também para a pista André Amaral e Nelson Ramos, um bom começo aqui da dupla ao volante do BMW X3 Proto, que começava bem o prólogo com 1:37.21, a pouco mais de 12 segundos de Hélder Oliveira. Partiriam em quarto para a primeira especial domingo, mas a prova não lhes iria correr de feição, de facto, abandonando logo no início. Já a corrida de Paulo Graça, os indicadores até eram excelentes. O Oceana Trade Racing Team começava a Baja Proença-Oleiros com ânimo, obtendo um sexto e um terceiro tempo nas duas passagens pelo prólogo. Mas, no entanto, Paulo Graça e Nuno Rodrigues da Silva estavam então confiantes para a partida do dia mais longo da prova
Mas, no entanto, um abandono acabaria por pôr fim às esperanças desta equipa em fazer mais um bom resultado esta época. José Mendes e Carlos Bexiga, a Mitsubishi L200, aqui com um belíssimo comportamento. O traçado, já se sabe, requeria cuidados redobrados, quase 3 horas de prova. Então, assim o exigiam. De trás para a frente, uma corrida muito boa, sem qualquer tipo de dúvida. No final da manhã e antes da partida para a segunda especial de 150 km, um 6º lugar à geral, com boas perspectivas para o que ainda faltava correr. Caminhos muito estreitos, muita pedra solta também a limitar o andamento, média-baixa corrida, aliás, mas um bom andamento, apesar de tudo, aqui com Alexandre Martins, ele que também fez logo desde o começo uma prova bastante consistente, sempre muito próximo dos lugares do pódio. A Nissan Off-Road, no final da primeira especial do dia, estava então em 5º lugar à geral, a 12,39 da liderança da prova. E se na frente, por esta altura, as coisas estavam um pouco menos emocionantes por via do avanço, que Barbosa ganhava já a concorrência. No agrupamento T2, a luta tem sido renhida desde o começo da época e aqui Edgar Condenso na Isuzu D-Max com a navegação de Nuno Silva sempre bem posicionados em pista a controlar vantagem para o mais direto perseguidor. E era ele, Alexandre Franco, claro. Ele que no ano passado conseguiu aqui um bom resultado e que, logo desde o prólogo, preferiu andar sempre na traseira de Condenso. Dizia-nos, aliás, no início da corrida que estava na hora de passar para a frente nesta prova, aqui em Oleiros. Ao final da manhã ainda não o tinha conseguido, mas mais emoções fortes estavam prometidas para a fase final da corrida. E damos um pulinho de novo até à frente da corrida com o Miguel Barbosa, nesta altura a liderar com mais de 4 minutos de avanço já no segundo setor especial e a caminhar então a passos largos para a 6ª vitória no Campeonato de Portugal de todo o terreno. Já em prova também com mais problemas nesta altura para Hélder Oliveira. Perdia 6 minutos nesta altura, já ao quilómetro 17, para a liderança da corrida e as esperanças de fazer em Proença uma boa prova. Pedro Grancha, esse ia aproveitando os problemas de Hélder Oliveira para se isolar no segundo posto e rolar com alguma vontade, esperando sempre, nesta altura já com bastante distância para o carro número 1 de Miguel Barbosa, esperando sempre então qualquer coisa que poderia sempre acontecer e que lhe devolvesse a esperança da primeira vitória desta época. São imagens que se repetem quando corridas e vitórias tornam sinónimo e adjetivo singular. Piloto, navegador são plural quando o termo os transforma em equipa vencedora. Miguel Barbosa recorda os primeiros tempos em que correram juntos. Eu lembro perfeitamente da nossa primeira conversa, onde o Miguel me disse que iríamos fazer 1 ou 2 provas para ver se nos entendíamos e depois então falaríamos sobre a nossa continuidade. A verdade é que passadas essas 2 provas nunca mais falámos e passados 11 anos estamos aqui. Mais de uma década depois, o outro lado da memória, bem viva ainda e sem notas contadas. As pessoas ou têm alguma empatia logo de início ou então é uma coisa muito complicada. E exatamente por essa razão eu na altura fazia isso com todos os pilotos com quem normalmente andava. Combinávamos fazer 1 ou 2 provas e depois decidíamos e foi o que aconteceu na altura e decidimos e já estamos praticamente há 10 anos há 10 anos ou mais que já fazemos o campeonato juntos. Do primeiro rally em 1989, em Mondim de Bastos, com Paulo Monteiro ao volante de um Citroën AX GT, passando pela primeira vitória, pouco tempo depois, no mesmo ano, no rally Alto Douro Vulcano, Miguel Ramalho partilha ecos de memória focados depois nas principais vitórias de uma carreira partilhada nos últimos 10 anos entre 2 pilotos. Armindo Araújo, com quem foi campeão do mundo por 2 vezes no agrupamento de produção, e Miguel Barbosa, no todo o terreno, com quem edita há mais de uma década, uma dupla de verdadeiro sucesso, várias vezes campeã nacional. O Miguel foi uma ajuda preciosa quando comecei, porque a minha experiência em todo o terreno era
praticamente nula. E, portanto, acho que o facto de estarmos aqui ao fim de 11 anos diz tudo. Eu acho que não há melhores navegadores. Não há. É uma coisa que não existe. Eu posso ter muitos títulos e posso ter ganho muita coisa, mas não há o título de melhor navegador de certeza absoluta. Porque objetivamente a questão de ser-se bom navegador ou não depende sempre da relação pessoal que se estabelece com o piloto. E um bom navegador pode funcionar muito bem com um determinado piloto e não funcionar com outro. Portanto, não há esse título do melhor navegador, é uma coisa que não existe. 10 anos a final de bons e maus momentos, como nos casamentos. Costumamos dizer que é como se fosse um casamento, são muitas horas juntos dentro do carro. Eu acho que temos que nos identificar muito com a pessoa que vai ao nosso lado, não falando obviamente da qualidade e do profissionalismo do Miguel, que o seu palmarés diz tudo, vale a pena explicar, tem muito a ver com a maneira de ser e eu acho que isso é muito importante. As relações pessoais contam muito, porque acabam por ser muitas horas ou muito tempo seguidos juntos e, portanto, as pessoas têm obrigatoriamente que se dar bem. Antecâmara de mais uma prova de todo o terreno em Alcotim. O navegador nascido em Coimbra explica as notas, fala do processo, revela a fórmula de como prepara todas as corridas. Notas também é uma coisa muito importante para uma pessoa ter a noção de se são desenhos ou se são notas muito consecutivas, isto é, muito uma em cima da outra, ou se há um espaço grande. Aí nesse caso? Nós, por exemplo, aqui temos daqui, entre esta figura e esta, temos apenas 90 metros, temos aqui um S esquerda-direita e depois temos aqui uma saída de pista para a esquerda que ainda por cima tem aqui uma indicação pouco visível. Como bem visíveis são os traços de um olhar amigo, onde defeitos e feitios são no fundo princípio de grandes feitos. O Miguel sempre se preocupou muito em fazer as coisas bem feitas. E mais uma vez, às vezes não é possível, mas isso não quer dizer que se desista, não é? E o Miguel aí acho que também tem um pouco essa característica. Se as coisas correram mal, o que é que falhou, vamos tentar perceber o que é que falhou para corrigir esse erro e para a próxima fazermos melhor. Já tivemos bons momentos e maus, passámos sempre juntos e soubemos atravessá-los. E quanto a defeitos, nem vê-los, ou ter-se-ia de olhar com mais atenção. Estamos aqui a fazer sinais, eu sei pequenininho, mas não, isso é mais uma vantagem que pesa pouco. Entramos agora num duelo individual que animou e de que maneira esta corrida. Alexandre Franco e Rui Franco estavam no início da prova a uma distância de apenas alguns pontos da dianteira do campeonato de T2. Já se sabe também que a Navarra é bastante inferior ao nível da potência em relação à Isuzu de condenso, mas o percurso dava aso a alguma esperança em que a dupla alentejana passasse para a frente deste agrupamento. E o que é facto é que durante a segunda metade da corrida, já na tarde de domingo, assistiu-se a uma luta intensa e a diferenças que chegaram a ser na casa dos 30 segundos. No entanto, nunca baixariam dessa marca, principalmente depois da Nissan entrar no pó da Isuzu e perder assim as esperanças de passar para a frente nesta categoria. Imagens de bordo então da Isuzu de Edgar Condenso, navegado por Nuno Silva, dupla experiente que soube sempre gerir o ritmo da corrida como melhor lhe convinha. Sabendo ainda que bastava não ser ultrapassada em pista para manter a primeira posição nesta categoria, coisa que nem sempre foi fácil, uma vez que existem sempre alguns percalços, como este aliás, mas nada que os afastasse de carimbar mais uma vitória esta época. Foi uma corrida renhida, houve competição, tivemos ali separados algumas vezes por segundos. Agora o troço da tarde, para nós, como saíamos à frente, foi relativamente fácil gerir a vantagem que tínhamos, porque o Alexandre tinha sempre que nos ultrapassar em pista para conseguir somar a vantagem suficiente para nos ganhar a corrida. Portanto, para nós era relativamente fácil, doseámos ali um pouco o andamento, porque o troço também estava bastante duro e felizmente acabámos por ganhar. 2, Edgar Condenso e Nuno Silva, já no pódio. E no fim, a dedicatória de uma grande prova a um companheiro muito especial.
Queria dedicar esta minha vitória aqui no agrupamento T2 ao Rui Sousa, que é um membro da nossa equipa que não pôde estar presente por questões de saúde. Dedico-lhe essa vitória e espero que ele fique bom rapidamente. Estamos cá os dois carros no fim, de certeza que o Rui Sousa ficará extremamente satisfeito e esta vitória é dedicada a ele também. Foi uma luta muito engraçada entre nós, pressionámos o que tínhamos a pressionar, somos todos colegas de equipe, falta-nos cá o nosso chefe de fila que por motivos de saúde, como o Edgar e o Nuno já disseram, está hospitalizado, a nossa prestação é toda para ele. Rui, para ti as rápidas melhoras que fazes-nos falta e tudo bom para ti. Agora o agrupamento de promoção que arrasta sempre muita gente para as provas, aqui com a Nissan Pickup de Fernando Cunha e Vítor Fragoso. Boa prova, sem no entanto conseguirem ultrapassar na única especial que os clássicos e de promoção iriam percorrer. Concluíram então no segundo, a poucos segundos dos primeiros classificados. Liderança então que foi uma vez mais atingida pela dupla Ricardo Nascimento e Paula Fortunato. Prova dura, fisicamente exigente para esta dupla recente e vitoriosa também, até aqui. Segunda prova, segunda vitória, numa categoria que por norma costuma andar longe dos focos de atenção do grande público, mas onde a paixão pelas corridas se faz notar de facto, de forma muito marcante. Ganha a dimensão o ditado que diz que quem corre por gosto não cansa e as vitórias, claro, como neste caso, ajudam. Ao fim e ao cabo correu bem, acabámos em primeiro, mas foi pela distância do segundo, foi muito renhido, um percurso muito técnico, havia muitas subidas aqui, estas serras aqui à volta, muito difíceis aqui para o nosso carro, mas correu tudo bem e chegámos ao fim inteiros e divertimos-nos, é isso o mais importante. É uma sensação de ter completado e ter conseguido concretizar uma coisa que nós gostamos muito e chegar ao fim da prova é obviamente sempre o primeiro objetivo, divertir-nos e chegar ao fim. É muito desgastante com o calor, com os saltos, estes carros não têm ar-condicionado, não são tão confortáveis como outros, mas é com muito prazer que o fazemos e, portanto, ganhar é mais a cereja no topo do bolo. Bom andamento igualmente aqui da Nissan Navarra de Bruno Pinhão, ele que pretendia acabar nesta baja com o domínio que vem sendo exercido esta temporada por César Sequeira e chegou mesmo a andar na frente no final da primeira especial da manhã, onde tudo, ou quando tudo, parecia bem encaminhado com mais de 1 minuto de vantagem para o seu mais direto competidor, mas que no entanto iria perder essa vantagem e acabar a prova a 34 segundos e 33 décimos do piloto de Porto Alegre. Piloto que corria então nesta prova com o objetivo de fechar desde já as contas do campeonato. Começou sereno, mas foi aumentando o ritmo ao longo do dia, sabendo que a vitória estava perto e que bastava então chegar ao fim. Foi a primeira época que corri, as coisas têm estado todas a correr bem, 4 provas, 4 vitórias, e esta principalmente foi uma prova um bocado difícil, com muito pó e um piso também um bocado duro, mas correu tudo bem. Aqui está ele, uma vez mais, César Sequeira, nesta altura já a liderar a sua corrida e com a vitória à vista já. Mais uma nesta temporada para o piloto alentejano que até há bem pouco tempo nunca havia pilotado em todo o terreno, mas que por agora parece ter tomado o gosto. E aqui também a Duster Proto de Henrique Bonafonte e Manuel Navarro, piloto espanhol. Boa prova nesta altura também desta equipa. Uma fase da prova em que os despistes, primeiro de Tuxa, que capotou e abandonou a corrida, e depois do Evoque de Henrique Silva, obrigaram uma parte do traçado a ser suprimida. Imagem aqui do interior do carro do homem que liderou então esta baja do princípio até ao final e se no princípio do dia apertou o ritmo nesta fase já em ritmo mais sereno, de facto, apenas para manter distâncias para os mais diretos perseguidores. E depois do problema na primeira especial, uma belíssima recuperação aqui de Hélder Oliveira, mas no entanto o azar nunca vem só, como se costuma dizer,
E então, já no último setor da prova, após ter já subido de novo para o terceiro posto à geral, o BMW Série 1 Proto de Hélder Oliveira a ter problemas e a desistir quando faltavam apenas 23 km para o final da prova. Novo também com a Nissan Navarra de Alexandre Franco, aqui na fase mais quente desta prova, digamos assim, já na segunda especial e nesta altura apenas a 30 segundos do primeiro do agrupamento T2. Primeiro do agrupamento T2, então, aqui está ele, Edgar Condenso, que não se deixava, então, assustar pela aproximação do colega de equipa e mantinha sereno o andamento rumo à vitória na categoria e um lugar entre os 5 primeiros da geral. Justo prémio, no final, para o piloto e equipa, com o 5º lugar e um tempo total de 5 horas, 44 minutos, 35 segundos e 6 décimos. Em pista também uma das boas confirmações do fim de semana, José Mendes, navegado por Carlos Bexiga. Eles que foram vivendo as incidências da corrida sempre de perto com a expectativa de se irem chegando à frente, o que de facto acabariam por conseguir. Impusemos um andamento muito forte desde o início, porque o nosso carro tem um handicap muito grande de potência, mas conseguimos atingir o nosso objetivo, portanto fizemos aqui um 4º lugar à geral, que contou como um 3º campeonato nacional, portanto estamos satisfeitos. E com o abandono então de Hélder Oliveira, foi Alexandre Martins que ocupou o 3º posto da corrida. A Nissan Off-Road muito bem, aqui na estrada a dar espetáculo. Depois dos pouco mais de 300 km de prova, um tempo total de 5 horas, 27 minutos, 50 segundos e 41 centésimos. E o 3º lugar à geral final. Muito bom, então, já se sabia nesta prova, no entanto, Pedro Granja a desenvolver andamentos muito fortes, então, de que depois do abandono de Hélder Oliveira ficaria, como dissemos há pouco, um pouco mais à vontade na disputa pelo 2º da geral, Gurada, que estava de resto quase desde o princípio da prova, a possibilidade de lutar pelo 1º lugar. Bom turno de condução, no entanto, do experiente piloto Cascais e mais um bom resultado. Apesar da vitória numa etapa, continuar, no entanto, a escapar à dupla Pedro e Inês Granja. Correu-nos bem, tentámos segurar o 2º lugar, vinhamos à frente e mantivemos sempre o ataque do Hélder Oliveira, que tentou também recuperar. Nós fomos mantendo o nosso andamento, a controlar o tempo dele e, portanto, ganhámos já algum tempo e assegurámos o 2º lugar no campeonato, que era o nosso objetivo. Vitória, então, um termo que se repete com vários sabores, com vários momentos. A 4ª na temporada, depois da Hervideira, Serras do Norte e de Alcotim. Vitória folgada na Baja Proença, Oleiros, a selar a 6ª vitória no campeonato. Fantástico, sobretudo a vitória no campeonato, objetivo cumprido para 2013, esse era o nosso grande objetivo. Viemos concentrados apenas nesta prova, entramos muito bem, ontem na Super Especial vencemos as duas passagens, hoje entramos muito bem no primeiro troço, tínhamos uma margem significativa que gerimos da parte da tarde, também vencemos o troço da tarde, mas isso não era a nossa preocupação e vencemos a prova, fantástico, mais um título, bastante satisfeito, parabéns a toda a equipa, obrigado aos patrocinadores que acreditaram e este título é para eles também e um grande obrigado também ao Miguel Ramalho, o meu copiloto. E a acabar o fim de semana de todo o terreno, a festa dos vencedores e o 6º título de campeão nacional de todo o terreno para Miguel Barbosa. Próxima etapa do Campeonato de Portugal, Vodafone de todo o terreno, em mais uma organização da Escuderia de Castelo Branco,
É a 27 e 28 de setembro em Idenha Nova.